Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a interpretação de charges, né? Que é um assunto super importante para a interpretação de texto, porque envolve a linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Existem charges que apenas é, empregam a linguagem não verbal. Essas charges são chamadas às vezes de cartoon, simplesmente, ou desenho, né? Em livre tradução. Aqui no Brasil também tem o nome de cartoon. As charges, elas normalmente associam também a linguagem verbal, as palavras. E elas se caracterizam, diferente do cartoon, que pode ter uma temática livre, uma objetividade livre, certo? A gente vai ter na charge um objetivo claro de ser crítica. É uma crítica social, é uma crítica política, é uma crítica econômica, é uma crítica a uma situação que está acontecendo no cotidiano da nossa vida mesmo, das pessoas, certo? Então, o racismo é um tema muito apropriado para a gente discutir nesta semana, aliás, em todas as semanas, né? Mas principalmente e especialmente nesta, porque aconteceram dois fatos muito importantes neste mês, né? A gente teve o caso de George Floyd, que foi, vocês devem ter visto nas redes sociais e na TV, né? Nos noticiários, nos jornais, ele foi abordado por policiais nos Estados Unidos e o policial o imobilizou com o joelho, colocando o joelho no seu pescoço. Foi uma cena violentíssima e uma cena que acabou causando a morte de George Floyd. Esse funcionário da Delicatessen, ele era conhecido como gentil, como gentileza, você imagine só. Então, quer dizer, a pessoa foi abordada porque confundiram ele com um bandido e é mais uma vítima do racismo no mundo. Aqui no Brasil, a gente teve o caso absurdo também de João Pedro, de 14 anos, que estava brincando com seus primos em casa, na sua própria casa, e em uma batida policial foi alvejado com 60 tiros de fuzis. Então vocês imaginem, levado por helicóptero, o corpinho, e a família teve que peregrinar por vários hospitais do Rio de Janeiro porque não recebeu nenhuma informação. E a alegação, de novo, é que ele foi confundido com um bandido. E parece que as coisas acontecem com muita frequência para o povo negro. As histórias de violência, desde que o mundo é mundo, digamos assim, desde que houve escravidão e desde que o branco se considera a supremacia diante dos demais seres humanos, né? É muito grave quando a gente tem casos como o que aconteceu nos Estados Unidos e que acontecem aqui no Brasil, acontecem em demais países também, certo? Os casos típicos de racismo. E esse caso emblemático do George Floyd, ele causou muitos protestos no mundo inteiro. Ele acabou levantando a voz do povo negro, a voz que precisa falar, certo? Contra o racismo, que é crime e é criminalizado na maior parte dos países civilizados. E, infelizmente, ainda assim, certo? Acontece em cenas cotidianas, no dia a dia das pessoas, né? Então, esse brutal assassinato, são dois brutais assassinatos aqui na nossa frente, né? O do nosso garoto João Pedro, brasileiro, e o de George Floyd, lá nos Estados Unidos, que tomou uma proporção internacional, o que é uma coisa muito boa, dentro de um contexto social e político, porque se discute esse tema, e a gente precisa pensar o tempo inteiro na frase que ele disse, que assumiu uma característica metafórica: eu não consigo respirar. Então, quantas vezes no dia a dia os negros são impedidos em situações urbanas, cotidianas, comuns, certo? De respirar metaforicamente. A gente precisa prestar atenção, certo? Que o caso ganhou dimensão exatamente porque é uma morte que simboliza muitas outras mortes. E nesse caso foi filmada em vídeo por uma testemunha, o que fez com que o país inteiro, ao assistir e ver que era um puro e simples caso de brutalidade policial diante do racismo mesmo, certo? A indignação acabou se levantando em uma onda gigantesca nos Estados Unidos e se espalhando pelo globo terrestre, né? Então, é uma situação bastante delicada, né? Porque é um povo que precisa ser protegido pela sua vulnerabilidade, não física, mas física no sentido de ter força, né? Mas é uma vulnerabilidade histórica
que destrói, inclusive, a força física, certo? De um cidadão de bem. Uma outra questão que o caso de George Floyd levantou foi o racismo estrutural. Quer dizer, é uma faceta tão enraizada na sociedade que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto ela acontece, a não ser que sintam na própria pele, né? Os excessos policiais nos Estados Unidos, eles estão institucionalizados, assim como no Brasil. A gente não pode deixar de comparar os dois casos, né? Porque são dois casos de vítimas brutais, inocentes, é preciso que se diga o tempo inteiro, certo? Diante da truculência de policiais preconceituosos em busca de bandidos, supostamente, né? Então, todas essas coisas são um pano de fundo, digamos assim, certo? Para fatos horríveis que se manifestam cotidianamente nas ruas. Uma outra questão muito grande que fez com que esses casos ganhassem uma proporção representativa mundial é porque a pandemia do coronavírus agora também revela a desigualdade social a que até hoje os negros são impostos como frutos da escravidão. Escravização, é bom que se fale, né? Como fruto da desigualdade social e da falta de inclusão social, de direitos efetivos e eficazes. E a gente vê exatamente, certo, que os números de mortos pelo coronavírus são maiores entre negros, revelando a questão da pobreza, a questão da desigualdade social a que estão submetidos até hoje. Isso fez com que os protestos aumentassem. O New York Times ele está publicando entrevistas e dados específicos de várias cidades em que o racismo aparece claramente e o preconceito em relação à pandemia, porque os números de mortos entre o povo negro está muito maior do que entre brancos. Isso revela condição econômica de tratamento, acesso ao sistema de saúde de qualidade e o abandono do Estado diante dessas populações. E uma outra questão que levantou a revolta popular em relação ao caso de George Floyd foi exatamente a reação dos Estados Unidos representada pela Casa Branca, né? O órgão máximo do governo, o presidente Donald Trump, praticamente inflamou a situação. Ao invés de pedir calma à população ou validar a luta, certo? Ele simplesmente corroborou com comentários racistas, ele corroborou com inflamação da violência dentro dos Estados Unidos. Então é interessante que vocês se mantenham antenados, que vocês se mantenham politizados e que vocês se mantenham muito conscientes do que está acontecendo no mundo inteiro. Eu trouxe um caso brasileiro muito famoso, que é o autor maior da nossa literatura, reconhecidamente do período do realismo, século XIX no Brasil. Ele é o Machado de Assis. O Machado de Assis é um caso de sucesso, um exemplo maravilhoso de um negro brilhante na literatura, fundou a Academia Brasileira de Letras e é um mestre da ironia, um mestre das almas humanas, sabe? Um arquiteto literário de textos de extrema qualidade, de extrema beleza, de extrema crueza também, certo? Na sua ironia. E Machado, ele foi representado no Brasil durante muito tempo por essa fotografia da esquerda. A fotografia que tem um jato de luz, né, digamos assim, e que faz com que ele pareça ser um homem branco, de cabelos grisalhos. A foto da direita, ela revela o Machado de Assis, mulato que ele era, certo? Um homem negro, um homem descendente de negros e um homem capaz de subir socialmente, ter uma ascensão social em relação a toda a miséria e discriminação que viveu no seu próprio tempo, no século XIX ainda, quando o racismo ainda era menos velado, menos escondido na sociedade, né? Então, quando a gente vê um Brasil de hoje representar um Machado de Assis como se ele fosse branco, por causa dessa foto iluminada, a gente vê o quanto ainda persiste no imaginário popular o racismo. E trouxe algumas charges para a gente avaliar o uso da linguagem verbal, exatamente associada à linguagem não verbal. O policial aqui, ó, diz, tem uma pessoa negra dentro do carro, completamente revoltado, né, o homem, a pessoa está revoltada,
Te parei porque você parece um ladrão. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito. Racismo é coisa da sua cabeça. É muito bacana, né? Porque as pessoas no cotidiano, elas costumam usar essa frase aqui como se ela realmente fosse um bônus, uma passagem livre para que as pessoas cometam atos de racismo. Então dizer, relaxa, não tem nada a ver com preconceito, racismo é coisa da sua cabeça, parece atenuar, certo, o fato do policial ter parado o rapaz apenas porque ele é negro, porque ele parece um ladrão. Isso significa que está associada a imagem do negro à imagem de um ladrão, o que é uma injustiça absurda no nosso país. Então você vê que a linguagem verbal, inclusive colocada em destaque, em negrito aqui, ó, ladrão e racismo, certo? Ela colabora com a interpretação da imagem não verbal, né? Eu gosto muito dessa charge porque ela fala em cenas do cotidiano. Então, quando a gente pensa em cenas do cotidiano, a gente pensa em algo do dia a dia, algo comum, geralmente algo bom. Mas olha só, o garotinho diz para o pai que vai trabalhar: Tchau, papai, bom trabalho. Até faltando uma vírgulazinha aqui para separar o vocativo. E a mãe diz: E cuidado para não ser preso por engano na volta. Por que o título da charge é Cenas do Cotidiano? Então é de Julião, também saiu cortado aqui, certo? Essa Junião, com N, essa charge. E é preciso a gente pensar no seguinte, que este homem muitas vezes pode na rua sofrer racismo e ser preso por engano, embora seja um pai de família que vai trabalhar normalmente todos os dias. E o racismo, então, ele é cotidiano, ele atinge e aborda as pessoas de forma cruel diariamente. Uma charge triste, né? Pra gente concluir, mas porque a gente precisa falar dessa tristeza. Duas mulheres no cemitério com duas crianças. E na lápide a gente vê morreu vítima de violência, né? A mulher pergunta: ele foi assaltado? A outra responde: não, foi interrogado. Então, olha só, aqui mais uma vez a gente vê a revelação da truculência e da violência policial. Algo que a gente precisa combater na nossa sociedade, algo que a gente precisa denunciar, algo que a gente precisa lidar contra. A palavra interrogada no contexto aqui é que vai exatamente revelar o quanto essa violência ela é maior com o povo negro. Porque o interrogatório para o branco, ele é geralmente respeitoso. E geralmente a pessoa é liberada, um advogado é chamado e ela tem todas as prerrogativas legais, certo, a seu favor. No caso do povo negro, muitas vezes o interrogatório acontece como aconteceu com George Floyd. Eu selecionei e deixei associado a esse slide e a essa aula alguns textos do site da ONU Brasil, certo, das Nações Unidas, Vidas Negras, da campanha Vidas Negras Importam, encabeçada por uma juventude linda, uma juventude bacana, artistas interessantes, todos eles negros, todos eles porta-vozes, com lugar de fala específico, para falar da questão do racismo no nosso país, ok? Eu gostaria que vocês vissem os vídeos e assistissem a cada abordagem, né, dando a elas a importância necessária. Um abraço, até a próxima.